Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Leitura do livro dos Números, do capítulo 19, versículo 1 ao capítulo 21, versículo 35. A vaca vermelha. O Senhor disse a Moisés e a Arão: Eis a prescrição legal que o Senhor vos dá. Dize aos israelitas que te tragam uma vaca vermelha, sem defeito, sem mancha, e que não tenha ainda levado o jugo. Entregá-la-eis ao sacerdote Eleazar, o qual, levando-a para fora do acampamento, imolá-la-á à vista de todos. O sacerdote Eleazar tomará o sangue do animal com o dedo e fará com ele 7 aspersões para o lado da entrada da tenda de reunião. A vaca será em seguida queimada à vista de todos. Queimar-se-á o couro, a carne, o sangue e os excrementos. O sacerdote tomará pau de cedro, isopo e carmesim e os jogará nas chamas que queimam a vaca. O sacerdote lavará suas vestes e banhar-se-á em água. Depois disso, voltará ao acampamento e será impuro até a tarde. Aquele que tiver queimado a vaca lavará suas vestes e banhar-se-á em água e será impuro até a tarde. Um homem puro recolherá a cinza da vaca e a deporá em um lugar puro fora do acampamento, onde será guardada pela Assembleia dos Israelitas para a água lustral. Este é o sacrifício pelo pecado. Aquele que tiver recolhido a cinza da vaca lavará suas vestes e será impuro até a tarde. Esta será uma lei perpétua para os israelitas e para o estrangeiro que habita no meio deles. Quem tocar o cadáver de um homem qualquer será impuro 7 dias. Purificar-se-á com esta água ao 3º e ao 7º dia e será puro. Mas se ele não se purificar ao 3º e ao 7º dia, não será puro. Todo que tiver tocado o cadáver de um homem qualquer e não se purificar, manchará a casa do Senhor. Será cortado de Israel. Não tendo corrido sobre ele a água lustral, ficará impuro, e sua impureza permanecerá sobre ele. Esta é a lei. Tudo que penetrar na tenda em que morrer um homem será impuro durante 7 dias, e igualmente tudo que ali se encontrar. O vaso aberto sem tampa será também impuro. Se alguém em pleno campo tocar em um homem morto pela espada, em um cadáver, em ossos humanos ou em um sepulcro, será impuro durante 7 dias. Para quem se tiver assim manchado, tornar-se-á da cinza da vítima queimada pelo pecado e se deitará por cima dela dentro de um vaso água viva. Em seguida, um homem puro, depois de ter molhado nela um isopo, aspergirá com ele a tenda, todo o seu mobiliário, todas as pessoas que aí se encontram, bem como a pessoa que tocou nos ossos, ou no homem assassinado, ou no cadáver, ou no sepulcro. O homem puro aspergirá o impuro ao 3º e ao 7º dia, e o purificará no 7º dia. Lavará as suas vestes e a si mesmo, e à tarde será puro. O homem impuro que não se purificar será cortado da Assembleia, porque ele mancha o santuário do Senhor. Não tendo corrido sobre ele a água lustral, ele permanece impuro. Esta será para eles uma lei perpétua. Aquele que tiver feito a aspersão com a água lustral deverá lavar suas vestes. Todo que tocar a água lustral será impuro até a tarde. Tudo o que tocar o impuro será manchado, e a pessoa que o tocar será impura até a tarde. As águas de Meribá. Toda a Assembleia dos Filhos de Israel chegou ao deserto de Sim no 1º mês. O povo ficou em Cádiz. Ali morreu Maria, que foi sepultada no mesmo lugar. Quando não houvesse água para a Assembleia, juntou contra Moisés e Arão, procurou disputar com Moisés e gritou: Oxalá tivéssemos perecido com nossos irmãos diante do Senhor, porque conduzistes a Assembleia do Senhor a este deserto, para nos deixares morrer aqui com os nossos rebanhos?
porque nos fizeste sair do Egito e nos trouxeste a esse péssimo lugar, em que não se pode semear e onde não há figueira, nem vinha, nem romanceira, e tampouco há água para beber? Moisés e Arão deixaram a assembleia e dirigiram-se à entrada da tenda de reunião, onde se prostraram com a face por terra. Apareceu-lhes a glória do Senhor, e o Senhor disse a Moisés: Toma a tua vara e convoca a assembleia, tu e teu irmão Arão. Ordenareis ao rochedo diante de todos que dê as suas águas. Farás brotar a água do rochedo e darás de beber à assembleia e aos seus rebanhos. Tomou Moisés a vara que estava diante do Senhor, como ele lhe tinha ordenado. Em seguida, tendo Moisés e Arão convocado a assembleia diante do rochedo, disse-lhes Moisés: Ouvi, rebeldes, acaso faremos nós brotar água deste rochedo? Moisés levantou a mão e feriu o rochedo com a sua vara 2 vezes. As águas jorraram em abundância, de sorte que beberam o povo e os animais. Em seguida disse o Senhor a Moisés e a Arão: Por que faltastes a confiança em mim para fazer brilhar a minha santidade aos olhos dos israelitas? Não introduzireis esta assembleia na terra que lhe destino. Estas são as águas de Meribá, onde os israelitas se queixaram do Senhor e onde este fez resplandecer a sua santidade. Edom recusa passagem aos israelitas. De Cádiz, Moisés enviou mensagem ao rei de Edom. Eis, disseram-lhes ele, as palavras que te dirige o teu irmão Israel. Sabes todos os males que temos passado. Nossos pais tinham descido ao Egito, onde habitamos durante muito tempo. Os egípcios, porém, nos maltrataram, a nós e a nossos pais. Clamamos ao Senhor, ele nos ouviu e mandou-nos um anjo que nos tirou do Egito. Eis-nos agora aqui em Cádiz, cidade situada nos confins do teu território. Deixa-nos passar pela tua terra. Não atravessaremos os campos, nem as vinhas, e não beberemos a água dos poços. Mas seguiremos a estrada real sem nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda, até que tenhamos passado o teu território. Edom respondeu: Tu não passarás pela minha terra, do contrário, sairei ao teu encontro com a espada na mão. Disseram-lhe os israelitas: Tomaremos a estrada comum, e se bebermos da tua água, eu e os meus rebanhos, pagar-te-ei o preço. Não há perigo algum, só queremos passar. Edom replicou: Tu não passarás. E veio em massa ao encontro deles com as armas na mão. Recusando Edom a passagem através de seu território, Israel tomou outra direção. Morte de Arão. Partiram de Cádiz. Toda a assembleia dos israelitas chegou ao Monte Hor. Nesse lugar que está nas fronteiras da terra de Edom, o Senhor disse a Moisés e a Arão: Arão vai ser reunido aos seus, porque ele não entrará na terra que destino aos filhos de Israel, visto ter descido rebelde à minha ordem nas águas de Meribá. Toma Arão e seu filho Eleazar e leva-os ao Monte Hor. Despojarás a Arão de suas vestes e revestirás com elas o seu filho Eleazar. Arão será reunido aos seus e aí morrerá. Mas fez como ordenou o Senhor. Subiram o Monte Hor à vista da assembleia. Despojando Arão de suas vestes, Moisés revestiu com elas Eleazar, filho do sacerdote. Arão morreu ali, no cimo do monte. Moisés e Eleazar desceram de novo, e toda a assembleia, ao saber da morte de Arão, chorou durante 30 dias. Tomada de Orma. O rei cananeu Arade, que habitava em Negeb, soube que Israel avançava pelo caminho de Atarim, atacou-o e levou alguns deles prisioneiros. Então Israel fez ao Senhor este voto: Se me entregardes nas mãos este povo, votarei as suas cidades ao interdito. O Senhor ouviu os rogos de Israel e entregou-lhe os cananeus, que foram votados ao interdito, juntamente com as suas cidades. Deu-se a esse lugar o nome de Orma, a serpente de bronze. Partiram do Monte Hor na direção do Mar Vermelho para contornar a terra de Edom. Mas o povo perdeu a coragem no caminho e começou a murmurar contra Deus e contra Moisés. Por que, diziam eles, nos tirastes do Egito para morrermos no deserto, onde não há pão nem água? Estamos enfastiados deste miserável alimento. Então o Senhor enviou contra o povo serpentes ardentes, que morderam e mataram muitos. Veio a Moisés e disse-lhe: Pecamos murmurando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós essas serpentes.
Moisés intercedeu pelo povo e o Senhor disse a Moisés: Faze para ti uma serpente ardente e mete-a sobre um poste. O que for mordido, olhando para ela, será salvo. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e fixou-a sobre um poste. Se alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, conservava a vida. A caminho de Fasga. Os filhos de Israel partiram e acamparam em Obote. Deixaram Obote e acamparam em Agé-Abarim, no deserto que está defronte de Moabe, ao oriente. Dali foram para o vale de Zared. Saindo de Zared, acamparam para além de Arnon, no deserto, nos limites do território dos amorreus. O Arnon, com efeito, serve de fronteira entre Moabe e os amorreus. É por isso que se diz no livro das guerras do Senhor: Vaebe em Sufa e as torrentes de Arnon, e o declive dos vales que se inclina para o sítio de Ar e se apoia na fronteira de Moabe. Partindo dali, ganharam Ber, que é o poço a respeito do qual o Senhor disse a Moisés: Reúne o povo para que eu lhe dê água. Então cantou Israel este cântico: Brota ao poço, cantai-o, poço cavado por príncipes, furado pelos grandes do povo, com o cetro, com os seus bastões. Do deserto foram a Matana, de Matana a Naaliel, de Naaliel a Bamote, de Bamote ao vale que está nos campos de Moabe, no cimo do Fasga, que domina o deserto. Derrota de Sion e de Og. Israel mandou mensageiros a Sion, rei dos amorreus, para lhe dizer: Permite-nos passar pela tua terra. Não nos desviaremos nem para os campos, nem para as vinhas, e não beberemos a água dos poços, mas seguiremos a estrada real até que tenhamos atravessado tuas fronteiras. Sion, porém, não quis permitir que Israel passasse por seu território. Ajuntou suas tropas e partiu ao encontro de Israel no deserto. Veio a Jaza e combateu contra Israel. Israel o feriu com o fio da espada e apoderou-se de toda a sua terra, desde Arnon até o Jaboque, fronteira dos amonitas, porque esta fronteira era poderosa. Israel tomou todas as cidades dos amorreus e estabeleceu-se em Ezebom e nas suas aldeias. Ezebom era a cidade de Sion, rei dos amorreus, o qual tinha feito guerra ao rei precedente de Moabe e tinha-lhe tomado toda a sua terra até o Arnon. Por isso os poetas dizem: Vinde a Ezebom, vai ser reconstruída, vai ser fortificada a cidade de Sion. Porque um fogo saiu de Ezebom, uma chama da cidade de Sion, e devorou o Ar Moabe. E os Baal das alturas de Arnon. Ai de ti, Moabe, estás perdido, povo de Camós. Entregaram seus filhos fugitivos e suas filhas cativas a Sion, rei dos amorreus. Nós os crivamos de flechas. Ezebom está destruída até de bom. Devastamos até Nofé, incendiamos até Medaba. Israel estabeleceu-se na terra dos amorreus. Moisés enviou exploradores a Jazer. Os israelitas tomaram-na juntamente com suas aldeias, expulsando os amorreus que aí se encontravam. Depois mudaram de direção e subiram pelo caminho de Bazã. Og, rei de Bazã, foi-lhes ao encontro com todo o seu povo para combatê-los em Edrai. Não o temas, disse o Senhor a Moisés, porque vou entregá-lo em tuas mãos, ele, o seu exército e a sua terra. Tratá-lo-ás como trataste Sion, rei dos amorreus, que morava em Ezebom. Feriram-no, pois, eles, seus filhos e todo o seu povo, de sorte que não ficou um sequer, e apoderaram-se de sua terra.